Boa noite, já estamos então no ar, recebendo aí o Alberto, Marília, MG, mais uma vez abrindo a sala. Vamos lá, minha gente. Marília, receba nosso convidado, por favor. Ei, gente, boa noite. Eu não sei com vocês, mas eu já estava saudosa dos nossos encontros de quinta-feira à noite, né, parceira? E voltamos hoje, então, para mais um encontro com o Alberto, que é um grande amigo. Então, hoje é mais uma vez um papo de mineiros, né? Apesar do Alberto estar um pouco longe de nós, está lá no Centro-Oeste, mas também é mineiro, fez todo o seu percurso até então em Belo Horizonte, né, Alberto? E eu quero que você conte um pouquinho para nós como é que foi essa sua entrada. Você é de estagiário num hospital de oncologia, né? E daí vai fazer um mestrado pesquisando as questões dos homens e câncer lá na Fiocruz, junto com a Celina. Conta um pouquinho dessa sua entrada aí nesse mundo da oncologia, em especial pesquisando os homens e o câncer. Eu quero antes, Alberto, de você começar, a Marília já te deu o tema, eu só quero validar o nosso Novembro Azul. Estamos todos em azul, você com uma mandala belíssima, Marília no fundo azul, eu vestido azul, é tudo azul, né? Então, em torno desse nosso Novembro Azul, a gente te recebe, por favor, conte a história que a Marília está pedindo. Então, eu queria começar agradecendo assim, a vocês duas pelo convite. Eu estava brincando aqui que eu estou muito nervoso, né? Assim, porque são duas pessoas que, além de eu admirar muito, assim, são referências, né? Assim, quando eu penso em psico-oncologia, eu sempre lembro da Gláucia, da Marília, da André Gazinelli, Adriane, né? Que foram minhas mestras, né, aí em Belo Horizonte. E é curioso porque eu acho que contar como que eu entrei também conta um pouquinho de como que a gente foi pensando nas questões da saúde do homem, né? Assim, então isso foi lá em 2008, então já tem 12 anos, num tempo que a gente não falava de Novembro Azul, num tempo que a gente não falava muito de câncer masculino, e lá na Fiocruz a gente estava começando a estudar uma experiência também na época pouco falada, que era paternidade na adolescência. Então a gente falava muito das meninas, afinal de contas, os nossos serviços de saúde ainda são voltados principalmente para as mulheres, né? Então, a mulher ainda é esse lugar do objeto, né? Assim, que os homens cuidando dos corpos delas, né? Ainda que numa perspectiva bem objetificante. E eu lembro que na época tinham outros projetos com mães de crianças com câncer, no Mário Pena, né? A Júlia, outras pessoas da Fiocruz. E surgiu uma proposta da André Gazinelli de que precisava de um estagiário homem na enfermaria masculina, porque havia algumas questões de identificação que eram importantes. E aí, na época, eu fiquei com essa pergunta, eu falei assim, mas, gente, mas será que... que acontece com os homens, né? Assim, que precisam de repente, um profissional do mesmo sexo, né? Para que eles consigam aí falar. E aí, desde então, comecei a me perguntar sobre essas questões e ver também que, para a gente, na nossa formação em saúde, muitas das vezes a gente compreende o homem sempre como agressor, como violentador, mas não necessariamente como um sujeito, assim, para entender as questões da masculinidade, da paternidade, né? Assim, o que significa construir uma identidade masculina, né? Então foi aí que eu comecei a me aproximar e tentar entender essa experiência, né? Assim, o que significa para um homem ter câncer no mundo machista, onde ser homem tem que ser o provedor, o protetor, né, o sexualmente ativo o tempo todo, e o que é continuar sendo sem dar conta de nada disso, né? Faltou a base, né? Faltou uma educação, uma psicoeducação nas questões, independente de masculinidade, de feminilidade, né? Mas falta este preparo até para uma vida, né? Como se já viesse com toda uma roupagem, o homem já vem com toda uma roupagem e fosse difícil transitar em outros mundos que não o da força, né? Sim. E é legal pensar nessa coisa da educação em saúde, né? Assim, porque nós, homens, somos pouco estimulados. A gente aprende um tanto de coisa. A gente aprende muito sobre o mundo da rua, né? A gente aprende sobre carro, sobre futebol, sobre política, que são espaços tradicionalmente na nossa cultura masculinos. Mas a gente aprende pouco da gente, né?
tem alguns estudos interessantes de psicologia cognitiva que mostram que, na verdade, a taxa de incidência de câncer é muito parecida entre homens e mulheres, mas há algumas hipóteses de que nós, homens, inclusive, a gente demora a perceber os sintomas. Porque a gente não é educado para a gente olhar para o nosso próprio corpo, sentir uma alteração, às vezes, de textura, às vezes se está duro, ou se está... Para a gente, isso não é importante, porque isso eu acho importante dizer, o processo de construção da identidade masculina é um pouco diferente do das meninas, né? A gente precisa afirmar a nossa masculinidade, a gente precisa provar que a gente é homem, né? As meninas a gente não duvida se elas são lésbicas, a gente não coloca isso em questão, mas os meninos precisam cortar o cabelo como homens, precisam falar como homens, gesticular como homens. Então, muitas das vezes, perceber o corpo, ficar preocupado, historicamente, né, foi tido como um comportamento das mulheres. Embora isso também tenha mudado, né? Hoje a gente vê um movimento também muito interessante dos homens começarem a aprender, e aí eu acho que tem a ver com esses esforços psicoeducativos mesmo, de que é possível cuidar da saúde, né? Assim, prevenir. Eu vejo que aí, né, Alberto, você está falando uma questão importante, para a gente pensar assim no aspecto da psicoeducação, quando coloca como sinônimo homem e masculino, mulher e feminino, e que talvez esse seja uma primeira ruptura. Se a gente puder entender, né, energias femininas e masculinas que compõem todos os seres vivos, né? De que maneira que é isso, né? Nesse aspecto, e você então salientando essa questão aí do menino que já nasce e ganha bola, vai para a rua, né? O momento de exportação e de ir para fora. Como é que tem sido para você, Alberto, essa questão do homem diante do diagnóstico de câncer? Então, aí eu lembro sempre da Adriane, né, nossa colega de BH, que ela falava assim, olha, a gente adoece da forma que a gente vive, né? A experiência do hospital, da clínica, ela não é alheia às formas como a gente aprendeu a viver a vida. No meu mestrado, eu fui justamente entrevistar alguns homens para saber como que eram as experiências diante desse diagnóstico. E o título da dissertação, inclusive, é Eu Não Sou Homem Mais, né? E eles falavam comigo assim, olha, muito mais difícil do que o câncer, porque a gente já está num estado que a gente sabe que tem tratamento, que diagnosticando precocemente, as chances são muito altas. Tem o medo, tem isso que é comum da população ainda de receber o diagnóstico como uma sentença de morte. Mas eles falavam assim, olha, mais grave, né, assim, do que ter câncer tratar dele, né? Porque eu preciso. O sentimento é de uma subtração da masculinidade. Então, eu agora não posso mais trabalhar, porque pelo menos durante um período, porque eu preciso me dedicar, ou tenho que trabalhar menos, ou é afastado da função, né? Assim, antes era um cargo de chefia. Então, a dimensão do trabalho era muito importante. A dimensão da sexualidade também, né? Muitas das vezes não é apenas a quimioterapia, a radioterapia, mas a própria notícia, né, ela já gera aí um sentimento que pode interferir na libido. O lugar que esses homens vão ocupar na família a partir de então, né? Então, antes eu era o cara que você tem um barulho à noite, eu levanto e resolvo para a família. Agora eu estou num lugar de vulnerabilidade. Então, muitas das vezes, não é exatamente uma questão do tratamento, né? Assim, mas como reorganizar essa identidade masculina diante de uma situação que nos coloca como fragilizados, né? No mundo, inclusive, de arquétipos, a gente está falando da mandala, né? De figuras masculinas extremamente poderosas, infalíveis, né? E que não encontram Mas eu acho que isso é muito do mundo ocidental. Se a gente olha para o Oriente, a gente tem outros modelos de masculinidade, né? Assim, a gente vai ter Osíris justamente faltando um pedaço, né? Quando ele é reencontrado lá no Nilo, falta o falo dele e ele entra para o céu em glória, né? Mas no mundo cristão não, tem que ser perfeito, completo, né? Então acho que isso dificulta muito o processo de engajamento no tratamento. Imagina, né? Assim, a retirada da próstata, seja total ou parcial, eu preciso assinar um termo, né? Assim, autorizando. E no Brasil a gente não assina termo para nada, né? Assim, nem para vacina, nem para outro procedimento. São poucos procedimentos, né? E aí eu tenho que atestar que eu estou ciente que eu posso ficar com incontinência urinária e talvez usar fralda ou absorventes.
e todo o sentido que isso remete à infância ou à feminilidade, e também posso ficar impotente, dificuldade de ter ereção, de manter, não ter também ejaculação ao final. Então, acho que são questões que muitas das vezes a gente não tem muito tempo para falar delas durante o atendimento, né? Assim, nós da psicologia, do serviço social, ainda damos um valor maior para isso, mas muitas das vezes o próprio médico, a equipe que está cuidando, né, não se atenta tanto. E O a parte Virgílio mais está difícil. apontando aqui, né, Alberto? É uma das pessoas que está aqui conosco. Boa noite, Virgílio. Quando ele diz do medo, achando que muitas vezes os homens têm, muito e além disso, a medo de perda da identidade como protetor. Como é que você localiza isso aí, né? O homem daquele que protege e que se encontra numa situação de vulnerabilidade, de cuidados, de Então, receber isso é muito cuidados. curioso, né? Porque não é algo que também acontece, porque muitas vezes a gente acha que a educação em saúde, ela é dar informações. Então, eu vou fazer Aham. uma filha, vou fazer um material, um videozinho, vou explicar para as pessoas como que funciona. E tem um estudo, eu sempre falo disso, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse estudo do professor Paulo Sérgio Miranda, lá da UFMG. Ele vai fazer um estudo que era muito comum de entender crenças e comportamentos de homens relacionados ao exame de toque e ao PSA. Só que ele faz esse exame não com a população comum, né, que geralmente a Aham. gente faz com operários. Ele vai fazer com os médicos, professores do curso de medicina da UFMG. E ele encontra esse mesmo medo de descobrir alguma coisa que vai mal, o medo disso interferir no trabalho, né? Junto também com desconfianças mais científicas, mas o grosso são homens com medo de, não vou porque eu não tenho tempo. Eu não vou porque Uhum. vai que eu fico descobrindo alguma coisa. Aí eu não vou porque é o meu colega que vai fazer o exame de toque em mim, ou o meu aluno, que é muito pior, que de novo traz essa dimensão aí de sustentar um lugar masculino, né? Então, eu acho que talvez a gente talvez não, a gente tem muitas evidências já científicas disso, assim, de que a gente precisaria fazer um processo de educação de gênero, assim, e gente, falar disso não é a gente falar que as pessoas não têm que ser homens ou que elas têm que ser homossexuais, nada disso. Mas a gente conseguir descolar essa ideia, né, assim, de que a minha masculinidade está ligada ao meu pênis, ao meu trabalho, né? Então, eu posso ser um homem que cuida dos meus filhos e exercer a minha virilidade ali, né? Eu posso ser um homem cuidando sei lá, pintando um quadro, dançando, não sei, mas assim, se a gente cola isso, se ser homem é só ser o protetor, o provedor, desculpa, e o comedor, porque geralmente é assim que acontece, né? Né? A gente reduz muito a experiência, né? E aí complica muito na hora que isso é abalado, né? Gente, só um minutinho. Eu vou pedir licença, interromper só um pouquinho, que eu estou com um problema de internet hoje aqui, tá? Tá chovendo bastante, então pode ser que tenham picos, que tenham interferência de barulhos estranhos, tá? Eu estou sentindo que a coisa hoje não está muito boa por aqui, não, tá? Mas vamos continuar. E você fala nisso, né, Alberto? E que eu acho interessante também que os homens podem ser homens e cuidar de evitar adoecimentos, né? Podem cuidar, tratar-se bem, cuidar de saúde, levar uma vida mais saudável sem que isso interfira na sua virilidade, por exemplo. Não é? E diante disso, Alberto, como é que fica a questão polêmica da dosagem do PSA e do exame, então, mais uma vez, a questão do toque retal? Como é que você tem acompanhado aí, né? E o trabalho do Paulo Sérgio, inclusive, né? Eu acho que a gente precisa assim, sempre entende, porque muitas das vezes a gente entende que o senhor, né, principalmente, que não quer fazer o exame de toque, que ele é resistente, que ele é bobo, né, assim, que ele não tem instrução, é a hora como é que ele é ingênuo, né, de não fazer o exame. E muitas das vezes fica algo como se fosse daquele indivíduo, daquela pessoa. Quando a gente tenta entender um pouco de gênero, né, dessa discussão nossa, a gente vai entendendo que a gente tem uma cultura que favorece esse tipo de comportamento, né? Se a gente pega o Maduro há pouco tempo falando não iria deixar os homens comer frango porque poderia diminuir a libido, né? Ou o atual presidente falando que nós somos um país de maricas.
a gente vai entendendo como que a gente tem uma série de contextos sociais que vão refletir, né, aquilo que eu disse da Adriana, a gente adoece, como que a gente vive. Então, eu acho que a gente precisa investir em estratégias... Nessa psicoeducação mesmo, né? Na escola, nas religiões, na assistência social, onde quer que a gente esteja, na novela, na mídia, para a gente conseguir aí uma dissociação, né, do exame de toque, como se a pessoa estivesse transando, né, assim, ou da ereção com prazer. Ok, é possível que o paciente tenha ali um reflexo e tenha algum tipo de ereção durante o exame de toque. Mas isso não significa que ele está desejando o profissional de saúde que está fazendo o procedimento. E muitas das vezes, eu acho que falta uma sensibilidade da equipe de fazer desse momento um momento mais acolhedor. Eu lembro de um entrevistado no mestrado que ele conta que ele foi fazer um procedimento que enfiaram um tubo no ânus dele, ele ficou de 4 em cima de uma... E ninguém falou daquilo. E ele chorava não pela dor, não pelo tratamento, mas por se sentir extremamente humilhado. Era um homem do interior, de Minas, né? Nunca tinha passado por uma situação dessa. E muitas das vezes a equipe ri, a equipe faz uma piadinha. Às vezes, eu tenho muita vontade de analisar as campanhas de Novembro Azul. Muitas delas são extremamente machistas, né? Assim, reproduz, deixa de frescura, seja homem, e reforçam uma conotação sexual. Tem uma campanha no YouTube que vocês podem ver, chama O Dedo Corredor, né, de um hospital extremamente famoso do Brasil, e é um conjunto de homens correndo na praia, e um dedo gigante, um homem vestido de dedo, então vocês imaginam o que é isso, né? Correndo atrás desses homens, e aí um gordinho não consegue correr, e ele vai agachar, e aí é como se atravessasse ele, né? Então, por que não pensar outras estratégias que mostram para o homem que não é o dedo inteiro, não é a mão inteira, é um toque rápido, né? E é nisso que a gente está enfatizando, né, Alberto? A questão da psicoeducação. Né? O que é que a gente compreende da psicoeducação em saúde? Porque muitas vezes um movimento desse, ele é deseducador. Né? As pessoas realmente se sentem ali expostas e violentadas. Né? Isso é uma questão muito curiosa. Né? Existe um dado estatístico interessante em que homens divorciados têm uma alta incidência de câncer incurável. Você chegou a ver alguma? Vocês levantam alguma hipótese para esse fenômeno? Homens divorciados e alta incidência de câncer incurável. Eu nunca li, sabe, Gláucia, esses estudos. Mas talvez faça um sentido quando a gente entende, de modo geral, os homens, como eu disse, a gente tem a mesma incidência, muito semelhante em todas as faixas etárias, mas é sempre muito mais grave entre os homens, né? E aí a gente pode pensar também em várias perspectivas teóricas, inclusive, de como que é possível também, ao não ter espaço para falar disso, para esconder disso, que a gente pense até em somatizações. Mas até a demora também pela busca de atendimento. Em geral, os homens não estão no serviço de prevenção, mas também não são só os homens que não estão lá, os serviços também não esperam que eles vão, né? Assim, é sempre esperado que as mulheres estejam ali, e se ele vai, a gente se incomoda muito com ele, né? Então, a gente tem esse desafio. E aí a gente acaba tendo casos mais graves também entre a população masculina, que já chega em estado avançado. E eu acho que tem um ponto também, falando em psicoeducação, que muitas vezes a gente acha que a porta de entrada, a gente repete isso muito, né, do SUS, é a atenção primária, né, é o centro de saúde. Que para o homem tradicional é muito complicado, né, porque lá funciona de 8 às 5 da tarde, é o horário do trabalho. Ok, as mulheres trabalham, mas socialmente a gente aceita que a mulher falte e dê um atestado ou saia do trabalho, mas para um homem da construção civil, que trabalha na oficina mecânica, é muito mais difícil fazer isso. Então, às vezes, tem o professor Eugênio Vilaça, ele vai pensar não aquele triângulo, né, que a gente fala muito das redes hierárquicas, né, mas a gente pensar qualquer ponto da rede como uma porta de entrada para que a gente capture esse sujeito, né? Então, ele foi buscar um preservativo
eu posso fazer uma abordagem psicoeducativa para que ele repense alguma prática. Então, o homem está acompanhando a esposa numa outra consulta, ou foi buscá-la, né, ali no final do consultório, ou está no hospital como visitante. A gente pode fazer algum tipo de intervenção com ele, no sentido de fazer uma psicoeducação. Ainda que ele não seja o protagonista, né? Talvez ele seja o filho. Vocês, mais do que eu, devem ter vivenciado isso, né? Assim, por exemplo, nas casas de apoio, quando o homem é o cuidador, né? É um susto muito grande para as mães e até para a equipe, né? Então, assim, a gente não sabe muito o que fazer com ele. Quando a gente poderia aproveitar que ele está ali, olha, né, também se cuidar, estimulá-lo, né? valorizá-lo. E a gente fica duvidando, nossa, mas você aqui, sua esposa não teve condições? O que aconteceu? E a Então, gente são críticas, né, que são feitas assim, e nem os serviços também não tem uma estrutura para receber esse homem. Você bem colocou das casas de apoio, né, em que é esperado que as mulheres estejam presentes. E mesmo que elas presentes, existe uma crítica àquele homem que ficou em casa, mas quando ele vai, existe uma crítica muito maior dele ter ido e deixado as mulheres em casa, né? Como é que você acredita que a gente pode trabalhar? Você falou aí da pirâmide, né? Das entradas dos homens nos serviços. O que você pode... E está dando alguns exemplos, né? De quando ele está presente, ele pode e deve, né, ser chamado, ser convidado a conversar sobre ele mesmo, né? Que mais que você sugere que a gente possa fazer para que esse estigma não se perpetue? Então, eu tô pensando aqui, gente, eu tenho receita, né? Assim, quem tá Não, nós estamos assistindo, né? levantando, nós estamos conversando, né? É um negócio difícil. Mas eu fico pensando assim, o quanto que muitas das vezes nós, profissionais de saúde, não nos reconhecemos como educadores em saúde. Né? Assim, a gente acha que a educação em saúde é quando a gente vai lá para o grupo, põe as cadeirinhas em roda, liga o PowerPoint, põe um folheto, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente somos educadores, né? Eu formei em Belo Horizonte na Uni, o padre Geraldo Magela era o reitor e todo mundo tinha crachá de educador na UNA, assim, assessorista, que ele dizia que até as paredes tinham que educar, né? Então, se a gente traz essa compreensão para a área da saúde, né, assim, a recepcionista do hospital ou da clínica, ela é uma educadora em saúde, né? Assim, ela pode acolher, ela pode orientar. Então, eu acho que esse talvez seja um caminho assim muito interessante da gente entender que o nosso papel não é só cuidar do sintoma, não é só a gente, né, assim, restabelecer a saúde física ou mesmo a psicológica, né, assim, que o nosso trabalho ali ele não acaba quando a sessão acaba ou quando a alta acontece. Então, como que a gente vai pensar uma continuidade do cuidado no pós-alta, né, na deshospitalização? Então, eu acho que talvez caiba também ao profissional de saúde, porque eu fico sempre muito preocupado a gente culpar os homens, né? Assim, poxa, nós que somos profissionais de saúde, então a gente precisa fazer alguma coisa. Eles estão seguindo o fluxo da sociedade, né? Assim, então a gente precisa alterar a ordem das coisas, as ordens naturais, né? Então, Alberto, Marta e Ana Clara estão mandando um beijão para você, matando as saudades. um beijão para você, gente. Pois é, estão aqui. Mandar um beijo para Manu também, minha amiga que está assistindo. Pois é, tá vendo? Então, aí. Ela. E é interessante ver aí, né, esse lado afetuoso, e mais uma vez isso que a gente está dizendo, né? Assim, esse aspecto de receber, esse aspecto de poder também prover, mas entender que tem essa complementariedade, né? E eu estava te perguntando a questão aí dos divorciados e dos cânceres incuráveis, porque muitas vezes nessa atenção de solicitar, de fato, o apoio da saúde, em geral, é a mulher que leva, né? É um lugar que é dela, é um lugar que o homem fica de fora. Então, se não tem ela para empurrar, ele sobra. Quer dizer, de novo isso, essa acolhida, né? Entender esse caminho da prevenção, né? Que possa estar aí. Fala aí para nós. Mas sabe qual que é o risco, Glaucia, que eu acho também nesse... Porque, assim, ok, as mulheres são muito importantes, sejam as filhas, as namoradas, as esposas, que elas trazem os homens. Quando chega na nossa consulta, muitas das vezes a gente deixa o homem ali como coadjuvante e aí começa a consultar a mulher.
Aí, Olha que horror, né? Assim, poxa, estão os dois aqui. Eu posso ouvir a esposa, que muitas das vezes ela traz uma visão também diferente, né? Assim, externa da situação. Mas eu não posso esquecer que quem é o protagonista é o homem. Né? Eu posso complementar as ações com ela. Então, quando ele aparece lá no serviço de saúde, a gente o exclui e fala, numa próxima vem minha esposa, né? claro, Porque claro. eu não falo, eu não sou escutado, né? É o risco, de fato, dessa triangulação onde há uma exclusão. E que a proposta não é essa, né? De Sim. fato, a questão da integração é avaliar se realmente há essa parceria, mas também capacitar as pessoas que elas sejam autônomas para buscar a própria saúde, né? Para ela cuidar e para exatamente preservar a saúde. Ó, a Alice Almeida está dizendo que é o melhor professor, sucesso sempre. Olha só, Alberto, está recebendo aí muitos gestos, Oh, muito louvores obrigado. mineiros para você, Alberto. Obrigada, Alice. Mas ainda dentro, né, dessa visão psicossocial, dessa cultura que vai, então, realmente seccionando ao homem o cuidado, né, e fica essa predominância ou essa exigência de ser o provedor, né, são questões que merecem, sim, né, ser discutidas, ser compartilhadas, como de fato isso. Uma mulher que aparentemente recebe, mas que também domina, e isso também desorganiza, né? E eu achei muito Sim, interessante, escutando o Amit Goswami, né, como um físico quântico, e que trabalha aí as questões da cura quântica, ele usa duas expressões, Alberto, que eu achei interessante. Quando culturalmente se estabelece que o chakra que predomina aos homens é o umbilical, e o chakra que predomina as mulheres é o cardíaco. Quer dizer, é claro que estamos falando de uma cultura que tende a condicionamentos. E a proposta da psicoeducação e saúde é exatamente sair dos condicionamentos para os aprendizados, né? E aí, quando você até diz, olha, não pega bem um homem pedir uma licença do trabalho para poder fazer uma consulta médica, né? Onde que realmente o predomínio, o valor do trabalho, da posse, da pose, né? É algo que é mais relevante do que a própria saúde, né? É isso que o Goswami chama do umbigo, né? O umbigo no sentido disso, da posse, né? Do acúmulo de coisas. Faz sim. sentido isso? Faz. Eu acho que é uma outra compreensão, né? Assim, e que talvez tenha a ver com uma dificuldade, como você disse antes, da gente entender que a gente não tem. É impossível a gente pensar corpos 100% masculinos e corpos 100% femininos, né? E principalmente o medo, né? Assim, socialmente. Então, se eu digo que Gláucia é forte, valente, destemida, são elogios, né? Mas se eu digo que seu João é delicado, sensível, que são associados ao Amoroso. feminismo, são atributos negativos, assim. É, O meu doutorado eu fui para religião, né? Tentar entender esses sentidos dentro da religiosidade. E a gente vê também como que a gente faz a tese chamou durante o tempo, depois eu mudei de nome, era assim na Terra como no céu, né? A gente tem um panteão de deuses extremamente fálicos, assim, que reproduzem esses homens machistas, né, daqui da Terra. Então são onipotentes, não tem tantos espaços assim para fragilidade, né? Mas a gente busca no Oriente outras referências, né? A gente não vê Buda de barbona, corpão, ou o próprio Cristo, né? Assim, são figuras Krishna, né? Sei lá, outros elementos que a gente possa trazer. Eu acho que faltam para nós homens acesso a modelos de virilidade que incluam essas duas energias, né? Assim, sem dúvida. que entendam como complementares. Eu fui comprar um presente para um priminho que nasceu há pouco tempo, e quando você vai na seção infantil masculina, né? Porque para o vendedor isso é muito importante, saber se tem pênis ou se tem vagina. Os brinquedos remetem à força, à guerra, Uhum. é uma espada, é um. Então,
eu acho que a gente precisa começar a pensar o processo de socialização desses meninos, né? Assim, e dar acesso a outros modelos, né? Assim, que possam ser pai, né? Olha que absurdo, né? A gente ainda não permite que os meninos brinquem de boneca, né? Ainda que eles vão futuramente exercer o papel de pai. Então, é muito curioso isso, assim, como que é uma interdição. Assim, eu brinquei que iria comprar uma boneca e minha mãe ficou brava comigo. Não faça isso, né? Eu, como uma Quando tia sim, muito né, podemos... ousada, eu presenteei aos meus sobrinhos, que hoje estão com quase 50 anos, com bonecos, né? Então, isso realmente foi um horror, né? Agora, a figura até do Ken, né? Ou a figura dos Playmobil, como uma forma até de trazer esse lado humano para as brincadeiras, né? Mas voltando à história até, se esse umbigo está Até do representando esse cuidado, poder... sabe, Glaucia? Desculpa Isso, te cortar, mas assim, como que o cuidado, ele nos é tirado, né? Então, assim, ter planta não pode, né? Eu não posso cuidar da planta. Posso ter um animal de estimação, mas eu tenho que ter um animal de estimação bravo, que vai brigar, competir com o Pitbull. cachorro do vizinho. Pitbull, né? Rottweiler, né? Não pode ser algo do cuidar, né? Assim, de nada. Então, como que a gente quer que o homem cuida de si, né? Assim, tá. de novo, eu acho que isso está se transformando, os homens mais jovens têm começado a repensar isso. A gente tem aí hoje coletivos de homens pensando outras formas de exercitar a masculinidade, mas ainda é muito tímido, né? Assim, a gente E ainda antigamente, Sim. um cuidado permitido era do carro, né? O carro era muito cuidado, né? Era um bem, era até como uma ostentação. A Glauciene está dizendo aqui, sua ex-aluna da Faculdade Pitágoras Betim, e dizendo a sua saudade enorme de falta que você faz, porque você é um grande mestre. Tá vendo? Olha só. muito Você obrigado. está tendo aí, banhos de carícias, Alberto. Oh, meu Deus, aí, Glau tá de neném, Glau tá de neném. Olha só, que Nossa, vai legal. falar o que eu tô pensando, né? Mas se não for também, um beijo pra Glau. Que bom, né? Mas voltando à história, né? O problema de se entrar num umbigo, né? Como buscar na imagem do Goswami, é tão grave quanto o problema também de ficar só no coração, até porque não somos partes isoladas, né? Coração demais também é muito perigoso, né? Mulheres que amam demais, olha, acabam controlando demais e se anulam dependência, né? E série de outros desdobramentos. Mas essa compatibilização, né? Essa capacidade realmente de nos reconhecermos inteiros, né? Não perfeitos, mas inteiros. Fala lá, Alberto. Mesmo doentes. Sim. Pois é, mas aí, como que é difícil, né? Assim, eu acho que aí esse desafio não é só um desafio dos homens, né? Como que é difícil a gente se ver faltoso, né? Isso. Eu tenho ficado muito apaixonado com mitologia egípcia, né? E no mito, Osíris é aprisionado no ataúde, né? Numa grande caixa pelo próprio irmão. E ele é jogado no rio, né? E a Isis vai catando os pedacinhos dele, né? Assim, e no Egito, naquele tempo, era possível pensar um Deus faltando pênis, né? Assim, inclusive gerar um filho com aquilo. E aí, de novo, eu fico me perguntando, né? Assim, me parece que a gente tem um projeto, né? Assim, em termos de mídia, de brincadeiras, nas religiões, no campo do trabalho, né? De ser um homem inteiro, né? E que é um homem que também não existe, né? Assim como a mulher também, se falta o chakra básico, se falta o chakra, né? Ou outros chakras ali mais básicos, Externo. né? Ela também fica num planeta aqui em cima que não é o mundo real. Então, eu acho que falta consciência até, assim, as pessoas vivem muito inconscientes, né, assim, e aí elas acabam seguindo qualquer modelo que aparece. E aí eu E acho que a essa psicoeducação, de novo, ela é importante para a gente refletir, assim, poxa, mas será que ser homem é isso? Né? É só proteger, bater alguém, brigar no trânsito, né? Será que não tem outras, não é possível experimentar, né, outras formas de ser homem? Como pai, um pai amoroso, afetivo, que também vai lá e talvez, né, fique responsável pelo sustento, mas também que inclua nesse sustento o sustento afetivo, né? Assim, nutrir que os filhos também não só de receba, né? alimento. E aí, se estamos, então, né, no Novembro Azul, a conversa de hoje é até
né? Todos de azul aí também. Você vê que ter definido esse mês como um mês, ok, que é de prevenção ao câncer de próstata, mas a gente pode ampliar para falar de conscientização de homens a respeito da sua saúde em geral. Você vê que que tivemos alguma evolução neste processo aí de pensar neste mês como algo mais amplo em termos de saúde do homem? Como tudo na vida, a gente ganha e perde, né? Uhum. Assim, Claro. porque eu acho que a gente tem feito muito com a saúde do homem o que a gente fez com a saúde da mulher, né? Então, o que é saúde da mulher? São as doenças do aparelho genital urológico, né? Então, é câncer de mama, de útero, é HPV, alguma coisa assim. E aí, com a saúde do homem, a gente também tem falado muito de... Porque o Novembro Azul não surge como para falar de próstata. No Brasil, ele ganha essa cara, né? Ele é um mês para falar da saúde do homem de modo geral. Só que aqui a gente tem esse hábito, então a gente reduz a saúde do testículo, da próstata, do pênis, a doença, né? Então eu acho que se a gente começasse a pensar esse mês como um mês para a gente pensar outras formas, ensinar os homens outras formas de exercitar a masculinidade, seria interessante. Mas o que a gente mesmo faz? Lá em Viçosa fizeram o Senhor Testículo, um cara vestido de testículo andando na rua. É o bigode, é o deixe de frescura, lute contra o câncer de próstata, não tenha medo, seja... A gente acaba reforçando aquilo que a gente gostaria de combater, né? Assim, outras pessoas vêm desenvolvendo uma ideia de cuidado, né? Assim, olha, você cuida de você, porque eu posso cuidar de mim tomando uma cervejinha, eu posso cuidar de mim comendo alguma coisa, sei lá, salada, mas também que inclua um doce, inclua, né? Eu posso cuidar de mim pensando em felicidade, pensando sabe, em harmonia. Então, eu acho que a gente ainda reduz muito essas datas, né? Assim, a patologias, né? O modelo biomédico ele ainda impera em nós, né? Assim, então a gente tem essa dificuldade às vezes e de trabalhar isso como forma transversal também, né? Assim, tem muitos lugares que só se falam dos homens em novembro, né? Então assim, queira Deus que eles adoeçam ali perto de outubro, novembro para ele conseguir acesso, porque se adoecer em abril não tem não, Imagina, né? se vai Então em a gente janeiro, tem né? esse desafio. Essa é a grande marca, né? Se tem aí as cores de cada mês, evidentemente, é salientar, mas é dizer isso, olha, saúde não termina no mês de novembro, né? Naturalmente, é uma constância, né? E dentro do conceito de saúde, até, né? Mais uma vez trazendo aí a questão da psicoeducação, acho que são duas distinções interessantes da gente fazer, de que pleno é diferente de perfeito. Inteiro não quer dizer que não tenha vulnerabilidade, isso é da vida, né? Quer dizer, esse também é um tema importante, né? As nossas vulnerabilidades não nos colocam numa condição de inferioridade, né? Acho que também essa demarcação, né? Por que inferior, né? O que me leva a colocar o outro e dizer que o outro está numa posição inferior, né? Será que eu preciso de dizer que o outro está inferior para eu me sentir superior? Né? Será que essa é a única condição? Né? São reflexões. Fala, Alberto. Não, eu concordo, assim, plenamente. Eu tenho pensado muito tentado estudar um pouquinho essa ideia de cura, né? Assim, principalmente na psicologia. E muitas das vezes, eu tô mineiro do Pantanal, né? Assim, é muito mais difícil, a gente fica com saudade, né? E eu tenho pensado na cura do queijo, né? Assim, porque o queijo curado não é o queijo. Ele é inteiro, ele é integrado. Mas ele tem uns buraquinhos também, tem não é o queijo perfeito, Claro, né? Mas claro. a cura talvez seja isso, a gente pensar em integridade, né? Assim, não exatamente em não ter sintomas, não ter bactérias, não ter vírus, né? Então a gente pode tentar, mas eu acho que para isso a gente precisa de mudar a racionalidade dos profissionais de saúde. Porque muitas das vezes essa prosa que a gente está tendo aqui, ela não aparece nas reuniões clínicas, ela não aparece, né, assim, na hora de planejar as ações, de organizar as práticas de cuidado. A gente não consegue pensar nisso, né? Assim, a gente, sei lá, quantos PSAs vamos fazer, ou quantos homens vão aparecer aqui no mutirão e entra aqui igual um drive-thru, né? Assim, e saem também sem a gente conversar com eles, né? Sem sentar,
E aí eu acho que De tem fato, umas chegaram experiências... os homens ou se chegou o exame de próstata, né? Os homens Quem que é foram vistos... protagonista ali, né? Hã? Quem que é protagonista ali, né? Eu Isso, lembro de isso. o pai do amiga, ele saiu da consulta, né? E ela perguntou assim: e aí, papai, tá tudo certo com você? Ele falou assim: olha, comigo eu não sei porque o médico nem perguntou, mas meus exames estão bem, né? Porque ele só olhou os exames, né? Então, Uhum. assim, a gente ainda faz saúde de um jeito muito esquisito, né? Assim, a A gente gente ainda faz não. saúde olhando a doença, né? A partir do referencial da doença, né? Então, ainda aquele conceito muito antigo que saúde é ausência de doença. E, na verdade, a gente não sabe exatamente o que é saúde, né? Assim, a gente decora o conceito da OMS, a gente repete ele lá, que saúde é o completo bem-estar físico, mental, nananã, mas a gente não consegue vislumbrar, né? Então, se eu quero descobrir o que é um cavalo, eu preciso de uma imagem, né? Assim, o que é? Quando eu vi na rua, para eu reconhecer. Mas o que é saúde, né? E aí, nos espaços de saúde também só se fala em doença, né? De Não doença. tem, de novo, esses modelos, né, para que a gente possa acessar. E aí eu acho que a mídia tem um papel muito importante, assim, de novo, né, nas novelas, tudo, os filmes, né, tudo. E a gente precisa questionar isso, né, assim, poxa, mas será que é sempre assim, né? Assim, será que não tem uma outra possibilidade, né, que inclua uma saúde com a falta, a saúde com desafio, com, né? Com aberturas, né? E é muito interessante, porque se a gente pergunta para alguém, o que você está sentindo, né? Do ponto de vista físico, e a pessoa fala nada, não, a nossa Eu. tendência é traduzir a resposta nada, não, que isso é saúde, né? Saúde é não sentir dor, é não, né? Quer dizer, é nada, é negar, né? Então, é trazer de fato esse conceito do que é bem-estar a despeito de poder até ter, sim, eu volto na questão da vulnerabilidade e mesmo de doença. É possível, né, apesar de não ser desejável, que um processo de adoecer ou até de prevenir, ele seja feito de uma maneira saudável, de uma maneira funcional. Sim, sim. Só que a gente vai precisar inventar isso, né? Assim, eu sempre falo com os alunos assim, gente, nós vamos ter que construir um mundo novo. Esse mundo desse jeito aí que a escola nós vamos ter que construir outro, nós vamos ter que construir outra ideia de hospital. A ideia da nova era, para mim, ela é muito isso, assim, a gente vamos construir uma outra dimensão, assim, para a gente viver, porque desse jeito a gente está achando que a gente está produzindo saúde e a gente está, na verdade, fazendo uma psicoeducação reversa, né? Assim, a gente acaba reforçando. E aí eu acho que é E muito importante, inclusive, a gente sair das instituições de saúde e ir procurar os homens em outros espaços, né? Assim, ir lá para o boteco, ir lá para a construção civil, para a gente pensar outras práticas. Né? Assim, então, onde que eles estão? Vão lá, mas não é conversar para falar com eles que eles vão morrer daqui a pouco, não. Para a gente ouvir também e entender, assim, e negociar com, né? Eu gosto muito dessa ideia da pactuação, da negociação, do que é possível, né? eu vejo que, especialmente Então, para nós não psicólogos, posso... né, que por muito tempo restringimos o nosso campo de ação ao consultório, e quando você traz até a possibilidade de conversações, de escutar, de trazer perguntas em outros ambientes, em outros contextos, é uma clínica ampliada, né? Sim. E que vale, isso é psicoeducar, né? É ter esse espaço de conversa. E muitas das vezes, né, assim, é claro que as abordagens também, algumas são mais limitantes nesse aspecto, mas eu posso estar atendendo a mulher, né, se pensando em um casal de um homem e uma mulher, né, a mulher vivendo com câncer, é, seria extremamente importante, se a gente está pensando em psico-oncologia, né, assim, que em algum momento a gente incluísse a família. E que, Claro. ainda que a gente não assumisse o cuidado daquele homem, mas que a gente aproveitasse ali aquela sessão ali, né, conjunta, para que a gente pudesse falar, olha, você também precisa de cuidado, porque cuidar de você me ajuda a cuidar melhor da minha paciente aqui, né? Afinal de contas, o casamento vocês não vão viver cada um separado, né? Assim, é conjunto. Então, eu sei que algumas abordagens isso talvez seria muito mais difícil, mas eu acho que quando a gente pensa numa clínica ampliada, é a gente pensar, inclusive, que em alguns momentos a gente vai precisar estender as nossas ações para outras pessoas, né?
Então, no hospital é extremamente importante que a gente conheça a família, que a gente vá lá no horário da visita, né? Vamos observar ali e às vezes ajudar também esse homem, né? Eu vejo muito a questão do pré-natal. Então, o homem não é chamado para o pré-natal, aí eu vou falar muito mais do serviço público, né? Porque no privado isso talvez seja possível, mas às vezes não tem nem uma cadeira lá para ele sentar, né? Se ele vai, tem que achar uma cadeira, cadê a cadeira para sentar? Então, não é esperado. E na hora do parto, muitas vezes ele aparece para tirar foto, filmar, mas ele nunca esteve ali, ninguém preparou ele para aquele momento. E aí ele desmaia, ou ele dá trabalho, aí a gente fala, tá vendo? O homem não podia ficar aqui, não podia ficar com o não é companheiro. lugar de homem, né? Não é lugar de É, pai, não, né? tá E você está errado. salientando isso tanto, né, Alberto? Então, E assim, o pai aí, está nascendo aí em você? é. Então, é porque, assim, a minha preocupação, né, assim, é porque às vezes a gente fica achando que os homens vão ter que aprender isso sozinho. A Não. psicologia, ela tem essa mania, né, assim, de atender Aham. demanda. Então, se o outro não me demanda, eu não faço nada. Mas a gente pode construir demandas. As demandas são construídas, né, na relação, Uhum. inclusive, né, com o terapeuta, ou com o psicólogo clínico, hospitalar, da saúde. Então, a gente precisa construir isso, do que ficar simplesmente esperando que isso seja natural, que brote, né, de dentro para fora. Tá. Então, vamos perguntar. Eu aqui na UFMS eu trabalho com o PET Saúde, né? Assim, é uma prática que a gente leva os estudantes para o centro de saúde e vai acompanhá-los lá, né? Ao vivo e a cores, né? Cada um de um curso diferente. E às vezes tem essa mania, assim, de as mulheres todas estão na listinha da visita domiciliar. E aí a gente, né, um pouquinho antes da pandemia, estava fazendo as visitas. Eu falei, gente, vão perguntar dos maridos, namorado. Ah, não, mas é o namorado dela, professor, não tem nada. Tem a ver. Até o cachorro tem a ver, porque se o cachorro tiver com leishmaniose, ele compromete a saúde da família. Então, Claro. o namorado tá ali fumando cigarro lá fora, vamos lá conversar com ele, aproveita aqui, vamos ferir essa pressão, vamos fazer o teste de glicemia, quando você tomou vacina, vamos ajudá-lo. Né? É a porta de entrada, né? Ainda que ele não seja o Uhum. protagonista. Então, eu acho que são É o esses convite, movimentos. né? É um convite, né, para a entrada, né? Sim, convidar. Eu acho que essa é uma ótima palavra, Marília. Assim, a gente não faz muito convite, né? A gente fica esperando que as pessoas. Isso tem a ver com o nosso poder, né? Assim, você quer, né? Então vamos criar desejo, né, nas pessoas. E abrir esse espaço, né, Alberto, para as conversas, para as perguntas, para esses esclarecimentos aí, para dúvidas, né? Uma boa conversa, ela começa com dúvida realmente, né? E a nossa conversa aqui, inclusive, ela não encerra com um monte de certeza, mas com reflexões, né? Com caminhos também, né? Assim, a gente não, definitivamente a gente começou a pensar nisso há uns 10 anos, né? Assim, em termos, acho que Brasil, a política de saúde do homem está fazendo 10 anos Uhum. agora. Uhum. Então, assim, é um negócio muito doido, né? Assim, porque é muito recente. Os serviços não estão estruturados. Até pouco tempo, a gente começou a achar que tinha que ter hospital do homem, centro de Uhum. saúde do homem, precisava ter um lugar específico. Olha que loucura, né? A gente tem que ter um serviço que acolha todos. Claro. Aí, se é um homem com alguma deficiência, tem que ser um outro. Se é um homem com deficiência negro, aí é outro. Se é indígena, então a gente precisa pensar essa ideia da. Aí eu acho que o Oriente, de novo, nos ajuda, né? A pensar numa ideia mais holística, né? Mais integral do sujeito. Né? Assim, então a gente não cuida do pênis, né? A gente cuida do todo. E aí tem obesidade, tem. O que mais mata homem, inclusive no Brasil, não é câncer de próstata. O que mais mata homem no Brasil são as violências, né? As causas externas. Uhum. A morte matada e morrida, né? O homem tanto Uhum. se envolve mais em assassinatos, quanto também ele é mais assassinado. Acidente de transporte, afinal de contas, a gente tem que ter carro de homem, dirigir como homem, afogamento, suicídio, né? As mulheres tentam mais suicídio, nós homens Uhum. tentamos de formas mais letais, que até para morrer a gente tem que morrer igual homem, né? Assim, tem que ser um jeito que prove que eu não tinha medo. E a tal essa cultura e esse terror de ser frouxo, né? E até entender isso, o que é frouxo e o que é frouxidão. Né? Acho que é uma das situações mais que se pode violentar é realmente reduzir um homem a um frouxo, né? Em todos os setores. E dentro disso,
mesmo no trabalho, nas relações, onde é que coloca, de fato, as suas inseguranças, medos, que espaço que tem para ter medo, para pedir ajuda, para falar, me vem cá comigo, né? Vamos aprender, né? Então, o caminho da psicoeducação, né, muito nesse sentido de ir recebendo e abrindo para que as pessoas possam identificar realmente o que de fato naquele momento é adequado para que ela se restabeleça, né? Sim. Você ia comentar? E entender essa psicoeducação, de novo, né? Assim, eu acho que é isso que é o conceito que vocês trabalham, né? Não é transmitir informações, não é fazer a cartilha do Novembro Azul e entregar para as pessoas falando o que é o câncer. É reflexão, é conscientização no sentido da consciência, né? Uma mudança de forma de ver o mundo, né? Então, e isso é muito importante. E aí o legal eu acho que eu estou meio junguiano mesmo esses dias, é o mandala da Renata que está me influenciando. Mas o Jung trabalhava com uma ideia da alquimia, né? Assim, que era muito bonita, né? Assim, o solver e coagular. Né? Então, às vezes, o adoecimento ele pode ser esse momento, né? Que os processos alquímicos vão acontecer e uma carcaça de masculino vai ser dissolvida, né? Assim, vai ser, mas outra vai ser coagulada ali. Então, a própria experiência de adoecimento, ela pode convidar essas pessoas a reconstruírem suas ideias do que é ser um homem, né? Então, eu tive o entrevistado que falava isso, olha, agora eu sou homem de outro jeito, né? Antes eu pensava que ser homem era proteger a casa. Agora que eu não posso fazer nada disso, eu estou entendendo que eu sou homem sendo um bom parceiro para minha esposa, um bom avô para os netos. Agora eu mexo, não dá para mexer mais com construção civil, mas eu consigo cuidar da horta, né? Assim, eu consigo fazer eu sou útil de outras formas, né? Então, olha que importante, né? Se no momento de tanto sofrimento, de tanto tudo dissolvendo, é possível nascer uma outra ideia de homem. E essa ideia, né, É de possível abrir esse reinventar e leque, né? renascer é diária. Fala, Maria. Pode falar. Né? Exatamente, abrir o leque. Né? Se a gente acha que leque é só questão de mulher, de se abanar quando está com calor, mas esse leque de possibilidades para nós, né? E nesse caminho também, né, dessa reflexão do que é para mim, qual o sentido disso para mim, né? E realmente, psicoeducar não é você fazer cartilha, não é você dar a informação, vai muito além disso, né? Essa nova abertura mesmo, né, Alberto? E E junto envolve, com isso, acho que mais do que a informação, né, vai envolver tempo, vai claro, envolver assim, porque às vezes também a gente é muito desesperado, né? Assim, nossas consultas são sempre muito rápidas, então assim, isso demora, né? É um processo de ir e vir, né? Assim, não dá para até a gente perceber que é assim, né? Demora um tempo. Então, o profissional tem que estar. Hoje eu estava falando com as alunas de supervisão, esperar, né? A gente não pode esperar, né? Assim, querer que seja fácil assim. E é Senão ele interessante a perdeu, né? ideia, né, da reflexão, quer dizer, é claro que as cartilhas informativas, elas têm função, claro, mas a psicoeducação, evidentemente, que não se restringe aí, né? Mas exatamente o poder, sim, de assimilação, de reflexão, né? E em torno disso, de fato, poder esperançar, né? Esse também é um atributo que a psicoeducação traz, né? Ativar a esperança. Não uma esperança de cair do céu pronto, mas a esperança de nos colocarmos ativos nos cuidados, né? Uma vez que Sim. temos, sim, né, informações confiáveis e aonde poder recorrer para buscar aí esse amparo, né? A gatinha, nossa amiga, disse que chegou tarde, mas está aí. Agora está em solo mineiro. É nossa amiga gatinha que mora na Bahia, mas agora já está. E aí atrasou. Na Bahia é mais pontual do que nas Minas Gerais, é assim. Eu atrasaria também se eu tivesse na Bahia. Meu É sonho. assim. Não, mas ela atrasou na hora que ela veio para as Minas. Na Bahia ela não atrasa, ela sempre marca, sempre. Bom, nós Entendi. temos aqui agora o tal do Cronos, né? Falamos em tempo, né? E naturalmente nós temos essa grande dificuldade aí de poder caminhar para encerrar a conversa, porque ela acaba, né? Nesse momento nós temos um tempo limite, né? Então,
nesse caminho que estamos aí, apontando para a nossa finalização da conversa hoje, que pode terminar, né, Alberto, em reticências, o que você quer formalizar, Marília pensando também, para a gente começar a pensar em despedir? Eu penso sempre assim que são prosas, né? Assim, prosas inacabadas, né? Assim, que talvez nos movimentem a pensar e a trazer isso para a nossa realidade. Pode ser que a realidade de quem está assistindo a gente seja o sogro neste momento, né? Assim, seja o irmão, seja o primo, seja o marido, ou seja um paciente, quem está aí no serviço de saúde, ou quem está no consultório, né? Assim, às vezes não são nem pessoas com câncer, mas está ali atendendo, e de começar a se perguntar. Porque eu acho que a psicologia, a gente corre um risco de apagar, né, a singularidade das pessoas. Aí a gente esquece que elas são racializadas, esquece que elas também têm gênero, esquece que elas também têm religião. Então a gente vai apagando isso e cria uma ideia de um sujeito muito abstrato, né, que não existe também. Então a gente começar a pensar, por que no meu consultório só atendo mulher? Coisa esquisita, né? Assim, não chega homem aqui, né? Assim, que estranho. E eu acho que esse estranhamento talvez leve a questionamentos aí, que mais do que respostas vai gerar muito mais perguntas, né? Assim, talvez as mesmas perguntas lá que eu lembro do pergunto, mas preciso ser homem, gente, para atender, né? Eu, estudante de graduação, falei, mas nossa, então complicou, vai ter lugares que eu não vou poder ir porque tem que ser só mulher, né? Então acho que esses questionamentos eles podem ser propositores assim de novas reflexões, né? E a gente inventar. Eu adoro a ideia de inventar a moda de Minas, né? Assim, da gente começar a construir coisas, né? A gente às vezes repete que os homens não vão vir, a gente tem isso como natural, mas quando a gente faz, eles chegam, né? Já vi algumas experiências de grupo no bar, truco, no futebol, né? Assim, coletivos, religiosos. O terço dos homens funciona muito bem, o sagrado masculino. Enfim, a gente tem um negócio acontecendo, ainda não está grande, não, mas acho que está mudando, né? Amém. Estamos nas oportunidades, nos múltiplos olhares, na multiplicidade de possibilidades, né? E levando realmente, começando fazendo perguntas, estimulando a nossa curiosidade sobre nós mesmos, né? Né, Alberto? Olha só. Sim. Sobre É afinal isso de contas, aí. olhando para a vida, né? Exatamente. E, naturalmente, olhando para a vida de uma maneira real, né? Ela tem o seu encantamento, ela tem os seus desafios, e é muito bom poder abrir esse canal, né? Para reconhecer aonde pedir, o que pedir, de que maneira. E isso não se tornar aí, de fato, inferior, né? Pelo contrário, né? Marília também mandando um abraço para nós, gostou da live, mandou um beijo para a Charazinha, o de Marília para Marília, e assim a gente vai, então, caminhando. Alberto, mais uma vez, querendo agradecer, desejando que aí o Mato Grosso faça bom uso das suas grandes contribuições. Do Sul, eu já aprendi Do aqui com Sul! o público, Do Sul. bravo aqui. Tá bem, tá bem. Temos aí os nossos fuso horários, né? Você aí, então, às 8 e nós aqui às 9, mas estamos aí nos acertando, né? E a gente agradece. Parceirinha, mais uma vez, uma canequinha, o nosso brinde MG. Isso. E assim a gente se celebra, te coloca entre as mineiras. Valeu! Isso, muito obrigada, Alberto, foi muito bom te encontrar. Beijo grande, muito bom te encontrar aqui e com mais reflexões para frente nos aguardam. Amém. Eu queria agradecer também, assim, foi muito gostoso e muito gostoso também falar para os mineiros, né, assim, que dá uma saudade demais da conta e poder conversar com vocês, assim, é sempre um privilégio, assim, aprendo muito e fica aqui à disposição também. Eu sou super militante, viu, gente, da saúde do homem, então quem quiser trocar ideias, fazer pesquisa, fazer as coisas, aqui a universidade também está aberta, né, o UFMS, conte conosco aqui. Amém. E parabéns aí pelo fã que você deixou de alunos, né, nas Minas Gerais, vários te saudando. Valeu. Muito Tchau, tchau. saudade. Beijo, Tchau. Tchauzinho.